Gurizada, a gente ouve muito, né? Um dito popular, uma frase popular, muitas pessoas propagam que para aprender realmente a gente tem que sentir na pele, né? Tem que sentir na carne, tem que acontecer com a pessoa para ela realmente aprender. E eu fico me perguntando, será que é isso mesmo? Será que a gente, para aprender, as coisas têm que acontecerem conosco, ou as coisas que acontecem com o nosso vizinho, os nossos amigos, as pessoas próximas, ou às vezes nem pessoas próximas, mas informações que a gente tem, não podemos usar como aprendizado para a vida e não precisar obrigatoriamente sentir na pele, sentir na carne para ter esse aprendizado? Será que realmente a gente precisa passar pelos eventos para ter esse aprendizado? Fico me perguntando muito isso. E hoje eu quero colocar algumas situações com vocês que aconteceu nesse desastre no Rio Grande do Sul. Está acontecendo esse desastre no Rio Grande do Sul. Estou gravando hoje no dia 15/5/2024, né? Eu não vou ficar gravando isso diariamente aqui no meu YouTube. Estou gravando isso agora porque eu vou chamar uma reflexão no Instagram para vir aqui para o YouTube. E aqui eu tenho condição de externar um pouco melhor uma reflexão que eu fiz e eu gostaria de compartilhar com vocês. Não tem a ver com treinamento, não tem a ver diretamente com educação física, tem a ver com pessoas, né? Com a questão de sermos humanos e intelectualmente dotados de uma capacidade de aprendizagem. E sendo nós dotados dessa capacidade intelectual de aprendizagem, eu fiquei refletindo sobre essas questões. Será que a gente precisa passar por tudo para aprender realmente? Ou termos um radar ligado, uma linha de reflexão ligada já nos ajuda? Eu digo que não precisamos passar obrigatoriamente por um evento para aprendermos com aquele evento. Embora eu esteja passando por esse evento no Rio Grande do Sul, eu já comentei essa história, mas rapidamente para quem não sabe, o meu irmão está diretamente envolvido com isso. Ele e a família foram uma das pessoas resgatadas no bairro Matias Velho no sábado de manhã, isso já faz mais de uma semana atrás, né? Quando encheu e a casa dele, que é de 2 andares, o primeiro andar encheu em questão de 4 horas, né? Quando ele foi dormir não tinha água, quando ele acordou de madrugada, já tinha água tomando praticamente todo o primeiro andar, tiveram que sair de barco, resgatados. Tudo que vocês estão vendo na TV aí, principalmente pelos comunicados de celulares populares, é o que está acontecendo, né? E é o que aconteceu. Se vocês estão me vendo agora num período posterior à tragédia do Rio Grande do Sul, as informações transmitidas por celulares é a realidade. É o povo pelo povo. Claro que o poder público estava lá, mas não deu conta, bateu muita cabeça, está batendo muita cabeça, é o que a gente está vendo, está aprendendo cada dia. Um certo orgulho, uma questão de politicagem, de não ir perguntar também para aquelas pessoas ou aqueles locais que têm mais conhecimento sobre enchente, como é a minha região, região de Blumenau, Joinville, Rio do Sul, que é aqui pertinho, que por ano passado teve 13 enchentes que encheu o centro da cidade, né? Então, tem algumas questões políticas aí que não é o caso aqui, de arrogância política, até eu diria que não é o caso da gente falar. Mas o que eu quero falar é aprendizado. Qual foi teu aprendizado com essa tragédia no Rio Grande do Sul? Teve algum aprendizado? Estás acompanhando essa tragédia? Está te trazendo algum aprendizado? Porque isso vale também depois para nós na educação física, né? Para aprendermos, né? Eu diria que nós podemos ter vários linhas de raciocínio de aprendizado com essas questões que aconteceram e estão acontecendo nesse momento que eu estou gravando o vídeo no Rio Grande do Sul. Eu estou diretamente envolvido com isso no meu Instagram. Aqui no YouTube eu parei uns dias de gravar vídeo, voltei ontem, né? Hoje vou gravar esse vídeo, talvez poste mais um técnico, né, sobre informações técnicas de educação física, depois eu vou tocar as postagens normais. Mas esse vídeo ele não é técnico e também não é falando da tragédia, é falando como a gente pode aprender vendo os acontecimentos com os outros. Então, se tu é dono de uma academia e tá vendo uma academia que fechou, que faliu, que aprendizados tu pode ter? Tu vai precisar falir a tua academia para aprender alguma coisa? Ou ao ver uma academia falindo, usando aqui um exemplo agora dentro da área da educação física, eu tenho condição de aprender algumas coisas ao visualizar isso. Com a tragédia do Rio Grande do Sul, eu apontei aqui alguns tópicos, né, que eu particularmente tive como aprendizagem. E quero saber também o que que tu teves como aprendizagem. Quais são os fatores que tu aprendeu com essa tragédia do Rio Grande do Sul? A contribuição da educação física nessa tragédia, eu coloquei nessa videoaula aqui, ó. Clica aqui, tu não vai sair da nossa videoaula, vai abrir aqui embaixo, depois tu assiste essa videoaula, que é a importância da educação física, inclusive numa tragédia humanitária, como é esse caso do Rio Grande do Sul. Nós temos alguma importância lá? Eu vejo que sim.
está colocado nesse vídeo aí, depois tu vais assistir esse vídeo, vê se tu concorda, se tu discorda, coloca teus argumentos lá. Estou sempre lendo os comentários aqui da galera aqui no YouTube, tá? Então vamos lá, o que que eu aprendi? E quero saber o que que tu aprendeu com essa tragédia, refletindo sobre ela sem ter vivido ela, né? Primeira coisa que eu vejo, eu aprendi é que nós, seres humanos, somos frágeis, extremamente frágeis. A gente, no dia a dia, acaba acreditando que nós somos muito fortes, muito robustos, né? Meio tipo Superman, Mulher Maravilha, assim. E, na verdade, não é. Quando acontecem essas catástrofes, a gente vê que realmente nós temos uma fragilidade muito grande e estamos expostos a diferentes tipos de fragilidade, né? Então, esse é o primeiro ponto. O ser humano é um ser frágil e a gente tem que trabalhar sempre nesse sentido. A saúde, ela é frágil. A saúde da minha mãe abalou muito com a catástrofe. Ela é de uma senhora de 77 anos, forte, bem robusta, extremamente ativa. Ela está agora extremamente fragilizada, com uma senhora que está há 3 semanas sem poder ir na academia, já teve, nos últimos 9 dias, eu levei ela 5 vezes em pronto atendimento por motivos diferentes, tomou um rol de medicamentos enorme, está extremamente fragilizada agora, né? Não é a dona Terezinha, que é a minha mãe, que eu conhecia antes da pandemia, não é. Antes da pandemia, não, desculpa, antes dessa tragédia, 1 semana e meia atrás. Não é. Ela é uma outra senhora agora. Então, questão de 1 semana e meia, duas, a fragilização dela veio à tona, né? Devido a diferentes condições, muito medicamento, sedentarismo, teve que ficar parada, o abalo mental, né? O psicológico é avassalador. Então, nós somos frágeis do ponto de vista físico e do ponto de vista psicológico. A aprendizagem que fica nisso, tentarmos nos tornarmos o mais fortes possível do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, psicológico. Como transformar a mente numa mente mais forte, robusta, né? Não antifragilidade no momento desse, assim como o corpo ser o mais forte e robusto. O corpo a gente sabe, é com treinamento adequado, que é o que nosso métier de trabalho, né? Agora a mente, nós também temos que ver. O espírito também, porque ele se fragiliza se ele não estiver forte nesse momento. Então, o primeiro aprendizado meu é que somos suscetíveis a diferentes tipos de agravos e somos muito frágeis, né? Esse é um aprendizado. E como tentar converter isso, como eu acabei de dizer, nos tornando no dia a dia cada vez mais forte mental, espiritual e fisicamente. Talvez aí esteja uma das missões de vida da educação física, principalmente no aspecto físico, né? Dá uma olhadinha depois naquela videoaula que eu falei da educação física, a importância num desastre deles, que vocês vão entender melhor. Outro aprendizado que eu tive é que a vida pode mudar da água para o vinho e da noite para o dia, que foi o caso do meu irmão. Eu falei com ele na sexta-feira à noite, parei de falar com ele pelo telefone, no WhatsApp, umas 11h30 da noite, às 4h30 da manhã, isso no sexta-feira, né? Indo para o sábado. Às 4h30 da madrugada de sábado, ou seja, umas 5 horas depois, ele me liga dizendo que ia ter que sair de casa à noite com a família, porque a água estava tomando, já tinha tomado conta de todo o primeiro andar, e estava tomando conta do segundo andar, e estava todo o bairro alagado. E tinha uma embarcação, um barco, que só levava 2 pessoas, então estava todo mundo saindo num caos total. Então vejam bem, um cara que foi dormir, ele mesmo conta agora, né? Foi deitar a sexta-feira com a cabeça bem tranquila, levantou às 4 da manhã num verdadeiro caos. Então, da noite para o dia, as coisas se transformaram da água para o vinho. Então, é um outro aprendizado que eu tenho para minha vida, né? Hoje eu estou numa situação boa, mas as coisas podem mudar violentamente a partir de hoje para amanhã, né? Hoje eu posso estar também numa situação muito ruim, isso é um aprendizado bacana. Eu posso estar numa situação muito ruim hoje e as coisas podem melhorar, talvez radicalmente melhorar da água para o vinho, como eu digo, de hoje para amanhã. Isso pode acontecer. Normalmente não é o que acontece, as coisas acontecem muito mais lentas, né? Em doses homeopáticas, quando é para melhorar. Mas no caso da piora aí, e usando o exemplo da tragédia do Rio Grande do Sul e o caso do meu irmão, que é uma aprendizagem para mim, mostrou isso, que as coisas mudam e mudam muito rápido. Então a gente tem que estar preparado para mudanças brutas, rápidas, inesperadas e mudanças não prazerosas, como foi o caso dele. Não é uma mudança prazerosa, muito pelo contrário, né? Então a gente tem que tentar estar preparado nessa situação, ter uma carta na manga, ter uma expectativa que tá tudo numa calmaria, tá bacana, mas pode acontecer, torcer para não acontecer, obviamente, mas estar minimamente preparado para que, se caso as coisas aconteçam.
Esse é um aprendizado que eu levo. Eu já trabalhava um pouco dentro dessa perspectiva. Estou numa situação boa, mas eu sei que pode piorar. Mas o que me provou isso é que pode ser muito, mas muito rápido essa mudança, né? E a gente tem que tentar estar preparado, talvez ter uma carta na manga, ter uma estratégia de fuga. Não é fuga de uma enchente, mas para a vida, né? Se eu quebrar financeiramente, se eu tiver algo que abalar o meu emprego de uma hora para outra, eu estou trabalhando com 20 clientes de personal na minha carteira e de uma hora para outra acontece uma pandemia, como aconteceu, e o meu presencial acaba e eu não estou preparado para o online. Como é que eu fico, né? Isso aconteceu na pandemia. Então, esse aprendizado agora, meu do Rio Grande do Sul, já deveria ter sido um aprendizado nosso, vejo eu, para quem trabalha como, por exemplo, personal trainer no atendimento presencial único e exclusivo que aconteceu na pandemia. Uma hora para outra, o governo mandou fechar as academias e tudo foi fechado e não tem mais treino, né? E a coisa também foi muito rápida, não tão rápida como meu irmão em questão de 5 horas, mas foi muito rápida também, né? Então essa é uma outra situação. Então se preparar para o incerto, para o inseguro, né? Como assim o incerto e o inseguro? A gente não tem certeza absoluta do futuro. Depende de N variáveis políticas, sociais, climáticas, né? Quem garante que não pode acontecer um terremoto aí e abalar uma cidade? Pô, mas o Brasil não é cidade, não é país do terremoto. Japão, sim, sim, mas do jeito que as variações climáticas estão acontecendo, eu não duvido de mais nada, né? Existem considerações aí que não se esperava o Rio Grande do Sul ficar daquele jeito. Não se esperava e aconteceu. A maior enchente jamais vista no estado e com proporções absurdas, né? Absurdas. Então, isso é inesperado. Agora, se preparar para o incerto, e o incerto, ele é inseguro, e o incerto eu não sei o que pode acontecer. Então eu tenho que me preparar de várias formas, como eu vinha falando antes, me preparar fisicamente, o corpo está capaz fisicamente, se necessário, fazer algum tipo de atividade, de questões motoras eu estar preparado. Assistam a videoaula anterior da educação física no, nesse caso do Rio Grande do Sul, que eu comento sobre isso, né? A importância da educação física, inclusive nos resgates ou as pessoas que foram resgatadas, né? Tem uma importância lá, dá uma olhadinha. Mentalmente está muito forte, preparado para algum tipo de evento muito pesado e tu ser realmente uma pessoa forte nesse momento. Esse preparo, ele se faz ao longo do tempo, é como um seguro, eu penso assim, né? A gente vai fazendo um seguro de um carro com a expectativa de nunca usar. Eu, pelo menos, faço isso. Eu tenho seguro do meu carro, mas a expectativa é que eu nunca use. E usei raramente o seguro do meu carro, ainda bem, né? Então, o seguro seria um seguro que eu estou falando, um seguro para minha vida, mas um seguro pessoal meu, não é um seguro que eu faço num banco financeiramente. É um seguro de que se acontecer alguma coisa muito trágica, e já tivemos pandemia, agora esse evento do Rio Grande do Sul para nos mostrar, eu tenho a fragilidade conhecida do meu corpo, mental e física, mas eu me preparei para ser o mais forte possível dentro dessa adversidade que surge da noite para o dia, né? E isso inclui, obviamente, a questão financeira também. Estar preparado financeiramente, uma reserva financeira, né? Entre outros fatores, estar com uma saúde em dia, se alimentar bem, não ter sobrepeso, né? Não ter doenças crônico-degenerativas, corrosivas da minha saúde. Então, existem várias ações que a gente pode pensar nessa perspectiva. É o que eu tenho feito, inclusive na parte financeira, né? Se eu moro numa região, resido numa região que tem algum risco de desmoronamento, de enchente, é baixo, nunca deu, mas não seria interessante eu pensar em me mudar dali, sair desse lugar quando eu tiver condição, vou esperar, talvez nunca aconteça, talvez aconteça, e se acontecer, talvez me quebre, né, financeiramente se eu não tiver uma reserva e se eu não estiver preparado para isso. Agora, se eu sair antes desse local, por saber que ali é uma região que é um certo risco e pode acontecer, é baixo, mas pode acontecer, eu saio. Se acontecer uma eventualidade dessas, eu estou seguro, né? Então é uma situação, até para poder ajudar os parentes, como é o meu caso. Se eu não estivesse em condição agora de 100%, e agora quando eu gravo esse vídeo para vocês, eu não estou 100%, porque eu adquiri a influenza A, minha mãe pegou, e por eu estar cuidando dela, eu peguei a influenza, mas mentalmente eu tô 100%, né? Fisicamente, talvez agora, hoje não, mas estava até poucos dias atrás e logo, logo vou estar novamente 100%. Então, em condições até para ajudar as outras pessoas, né? Num resgate, como é o caso do meu irmão agora que está trabalhando, ele e a família para ajudar as outras pessoas. Ele não chegou a ir para abrigo, conseguiu uma casa para ficar, com condições assim muito precárias, mas diante das condições lá é um hotel de 5 estrelas
e tá ajudando as outras pessoas. A família dele tá indo nos abrigos, contribuindo com aquilo que pode. Então, tá com uma condição física para isso, mental para isso, espiritual para isso é fundamental, né? Ter um plano B na vida. E se quebrar, eu, por exemplo, trabalho na Universidade Regional de Blumenau, né? E muitos colegas trabalham só ali. A fonte financeira vem só da universidade. O meu irmão, ele trabalha na Ubra e ele trabalha também num consultório de atendimento, porque ele é dentista. Só que o consultório ele trabalha muito pouco, né? Uma tarde de sexta-feira que ele atua no consultório junto com outros dentistas, então ele racha a sala e tal, só para se manter ativo, né? Mas e agora há uma condição muito forte da Ubra não conseguir manter muito. Vai depender muito se os alunos vão conseguir se manter na universidade. E o curso de odonto é um curso pesado. Ele já conversou sobre isso comigo. Então, se não tiver mais Ubra, tem um plano B. Se eu não tiver mais a FURB, onde eu trabalho, tem um plano B. Se não tiver mais teus alunos de personal, tem um plano B. É importante ter um plano B. Que tal torcer para nunca ter, ser necessário colocar em prática, mas sempre na gaveta ter um plano B e talvez até um plano C, né? Com mudanças talvez até radicais aí em termos de profissão, né? Em termos de atuação profissional. Eu, por exemplo, se a FURB fechar, eu tranquilamente trabalho com minhas consultorias online, que eu já tenho a consultoria online, eu somente amplio o meu trabalho de consultoria online. Bom, mas se houver pandemia, consultoria online não é afetada. Mas se houver um desastre mundial que as pessoas não estão fazendo exercício, bom, aí eu vou ter que partir para outro tipo de atividade. Esse plano B eu não tenho, esse plano C, D, E aí eu não tenho. Mas eu acho que é importante a gente refletir nesse momento sobre isso, tá? Dar valor ao que se tem, né? Eu já dou valor ao que eu tenho, mas eu vejo muita gente lá que perdeu o pouco que tinha e quando a gente perde que dá valor, né? Então, uma casinha simples de um quarto, um apartamento simples de um quarto, um carrinho, né? Popular, 1.0, já com 10 anos de uso, tudo bem, mas é teu carro, tu sofreu para comprar, teve que ralar muito peito, muito suor para comprar e é um bem teu, né? Dê valor, por mais que tu diga, pô, mas é um carrinho velho, só tem 1.0, dê valor a ele. Claro que isso não impede que nós tenhamos objetivos maiores de trocar de carro, de comprar uma casa melhor, né? De sempre progredir na vida, é óbvio, mas dar valor ao que se tem naquela busca de progredir, eu acho que é importante saber o que tu conquistou e dar muito valor àquilo que tu conquistou, mesmo que se comparado a outros é muito pouco. E por isso não é muito legal comparar. Compara contigo mesmo há um ano, 2 anos, 10 anos atrás, né? Acho que é o melhor comparativo para se fazer. Então dá o valor ao que se tem. Perdeu um carro simples, 1.0, mas é teu carro. Agora tu dá valor para ele, né? O meu irmão perdeu um carro lá, não era um carro popular, mas não era do carro mais top e ele tinha por objetivo comprar um carro melhor e tá sem carro. Então agora o valor mesmo, um carro de qualidade menor da que ele tinha, faz toda a diferença. E ele não tem, né? Então, essa é uma situação. Já falei do corpo, mente e espírito preparado, né? E um último ponto para a gente fechar aqui, pelo menos a minha análise, os problemas do dia a dia se tornam muito pequenos quando a gente vê catástrofes dessa magnitude, né? Ver o sofrimento que as pessoas estão passando, saber que hoje, quando eu estou gravando de novo, né, dia 15 de 5 de 2024, o Rio Grande do Sul, como aqui, vocês podem ver que aqui em Blumenau, Santa Catarina, que eu tô com 2 casacos aqui, dentro de casa, porque tá frio. Aqui eu tô bem tranquilo, né? Mas aí na rua tá bem, bem frio em Blumenau, que não é uma cidade que faz um frio tão extremo como é no Rio Grande do Sul. Falei com meu irmão ontem, ele disse que já tá um frio bem grande lá. Frio mesmo, e é um frio que quem foi para o Rio Grande do Sul no inverno sabe bem o que eu tô falando. Então, os problemas do dia a dia se tornam pequenos, né? Então a gente sabia assim que sempre vai ter problema no dia a dia para resolver. Às vezes a gente se enche o saco, tem a ideia do sextou, né? Porque parece que os problemas vão embora no final de semana e eu vou curtir, eu só vou relembrar dos problemas na próxima segunda-feira. Então o sextou emplacou aí no Brasil. Mas eu já promovi aí o segundou. Pô, cara, começa segunda-feira com o mesmo tesão que tu entra na sexta-feira, né? Para trabalhar e progredir. Eu acho que essa é uma estratégia minha de vida, né? Eu gosto de trabalhar, então, para mim tá valendo. Então, os problemas do dia a dia são muito poucos, né? São muito pequenos, são muito tranquilos. Basta resolvê-los. Todos os problemas têm resolução. Poucos os que não têm. Então, resolva na velocidade que tiver que ser, sem ficar arrastando, sem ficar protelando, mas resolva. E não potencialize problemas do dia a dia que são simples para algo muito complexo. É isso que eu penso
e algumas coisas eu já pensava e aprimorei essa reflexão com essa tragédia lá no Rio Grande do Sul. E gostaria de saber de ti, que me acompanhou até agora aqui. Me acompanhou até agora? Então coloca aí, João. Estava contigo até o final. Fiquei até o final, coloca aí embaixo. E quero saber o que que tu aprendeu com essa tragédia. Teve algum aprendizado? Já fez uma reflexão sobre para desenvolver algum aprendizado ou ainda não? Então faça. E ao fazê-lo e ter algum detalhe a mais, um aprendizado que eu não tive, comenta aqui embaixo. Vai ser produtivo e agregador para todo mundo que assistir essa videoaula e ler os comentários aqui embaixo depois, né? Vai ajudar a muita gente, tenho certeza. Obviamente as pessoas ficaram até o final. Então eu agradeço quem ficou até o final comigo. Muito obrigado. A gente está junto sempre. As próximas postagens serão postagens técnicas. Não se preocupem, não farei sempre postagens assim. Essa é a terceira postagem sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Mas encerro por aqui esse tipo de. A não ser que aconteça alguma eventualidade muito forte que eu precise usar o YouTube, tá? Eu vou chamar alguns comentários que eu faço no Instagram para cá, então por isso que eu achei melhor fazer aqui no YouTube, porque aqui eu tenho um espaço, um tempo maior, o pessoal pode acelerar e se quiser sair rapidamente também sai. Não está inscrito no canal, te inscreve. O canal é técnico, voltado a profissionais de educação física e da área de saúde, onde eu abordo várias questões. Dá uma olhadinha no meu canal, migra por aí, para te poder conhecer aí um pouco do material que eu produzo, talvez venha até ajudar. Tu que é acadêmico de educação física, profissional formado, já experiente, o objetivo é ajudar a todos. Da área de saúde também tem muita coisa que vai ajudar o pessoal da fisioterapia, o pessoal da medicina que trabalha com ortopedia. Tenho certeza que também vai ter alguma contribuição aqui dentro do canal. Valeu, gurizada. Tamo junto então. Grande abraço para vocês. Obrigado. Até a próxima.